eu quero agradecer também a você e a Ana pela idealização desse tipo de encontro, né, que para mim é um pouco inédito, uma espécie de uma oficina, né, poder apresentar um pouco do meu trabalho, do meu caminho. Não é um caminho longo, na verdade, mas já é um caminho na filosofia. E eu acho muito muito proveitosa essa oportunidade na medida em que a gente tem nosso grupo de pesquisa, né, há mais de 2 anos, e todo mundo acaba falando um pouco da própria pesquisa, mas de maneira indireta. Então, talvez essa seja a primeira oportunidade que a gente tem de articular de um modo um pouco mais coerente aquilo que a gente tem estudado e aquilo pelo qual a gente se interessa. Então, nesse sentido, eu acho que a ideia foi muito boa, né? Eu pensei muito no formato da minha apresentação, no tipo da minha apresentação. Vocês sabem que eu tenho uma tendência a me perder um pouco se eu falo livremente, então eu escrevi um texto que deve ocupar metade da minha fala, mas eu vou usar um pouco no fim, e vou falar livremente também sobre aquilo que eu estudo atualmente, né? Porque, de certa forma, para mim, falar sobre o que está na ordem do dia, falar sobre aquilo que eu estudo hoje, é muito mais difícil do que falar do que aquilo que eu já estudei. Então, a minha apresentação vai ser um pouco esse jogo de lá para cá, entre aquilo que eu estudei no mestrado e que, no fim das contas, acabou abrindo algumas perspectivas para o meu doutorado, que começou ano passado, né? E a pandemia foi uma espécie de um atraso no meu doutorado, mas tudo bem, a gente encara, né, assim. Mas, no meu mestrado, então, eu estudei um pouco o problema da articulação existencial em Ser e Tempo. Esse modo de colocação do problema, a escolha desse termo, articulação, é um pouco estranha dentro dos comentários, dos comentadores de Heidegger, e, sobretudo no período de Ser e Tempo, porque a articulação não é um conceito tão central para o autor, né? Em Ser e Tempo ele fala de articulação, fala de articular, mas de uma forma um pouco secundária. Aparece o termo aqui ou ali, né? Então, mas para mim, quando eu li Ser e Tempo, e quando eu li toda aquela arquitetônica, entre aspas, da primeira parte de Ser e Tempo, onde Heidegger levanta uma série de existenciais e levanta uma relação entre os existenciais entre si, né? Os existenciais do compreender, da disposição, da decadência, etc., eu percebi que um conjunto de parágrafos, que são os parágrafos 32, 33 e 34, eles tratam não tanto da abertura de um campo próprio dentro da existência, assim como compreender, por exemplo, ele abre um campo próprio, que são as possibilidades, né? E a disposição também. A disposição está ligada à facticidade, ao ser lançado, etc. Mas esses parágrafos 32, 33 e 34, eles tratam da fala, tratam do logos, do interpretar. Só que eles dizem, Heidegger diz nesses parágrafos, que o problema do interpretar, da fala e da articulação é co-originário em relação ao compreender, em relação à decadência, em relação à facticidade. O sentido preciso desse co-originário que me inquietou por muito tempo e que foi assim o que moveu um pouco o meu mestrado. O que significa, então, que a fala, por exemplo, o logos, né, que a fala, rede, é a tradução que o Heidegger dá para o logos grego. O que significa dizer que esse movimento de articulação é co-originário em relação aos outros modos de abertura do Dasein, né, na direção do mundo. Então, foi esse o problema um pouco do meu mestrado. Inclusive, na minha banca de qualificação, o professor Eduardo Brandão, ele fez um comentário que é muito preciso, no sentido de que é uma crítica recorrente, é uma inquietação dos comentadores em relação ao Heidegger, no sentido de que parece que, em comparação com o que o Heidegger vai dizer depois, nos anos 40, nos anos 50, sobre a linguagem, existe uma insuficiência muito grande em Ser e Tempo, em relação a essa temática, né? Parágrafo 34 trata da linguagem de uma maneira muito rápida, de uma maneira um tanto estranha, parece que não tem uma base, parece que essa co-originariedade dele não se justifica tão claramente assim. E também, na segunda parte de Ser e Tempo, quando ele faz uma espécie de dedução temporal, uma espécie de reinterpretação temporal dos existenciais, também a reinterpretação temporal da fala, ela fica um pouco de lado, fica um pouco escanteada, parece que ela não tem tanto
uma envergadura tão grande quanto os outros existenciais, né, que estão ligados a compreender ao porvir, a disposição, a facticidade com o ter sido, com o passado, etc, etc, etc. Mas, assim, eu resolvi insistir, então, no problema da articulação e tentar entender um pouco do sentido dessa cooriginariedade. Foi esse o sentido um pouco do meu mestrado. Além disso, existe um outro problema que foi tratado ali no meu mestrado, que eu gosto de abordar Heidegger dessa maneira, que é a reapropriação que o autor faz de alguns filósofos, né? O diálogo que ele estabelece com alguns filósofos do passado, da tradição metafísica, filosófica, e como ele acaba, no diálogo mesmo, construindo então, o próprio conceitual dele, o próprio conceitual de ser e tempo, nesse caso, a partir de uma recuperação e de uma apropriação de alguns filósofos. É por isso que no texto que eu vou ler agora, eu vou tratar tanto do problema da articulação, como está em ser e tempo, como do problema, como da questão dessa reapropriação ou destruição que o Heidegger faz da própria história da metafísica, para tornar um pouco claro também aquilo que hoje, no doutorado, é o meu problema, que é o problema mesmo da história da filosofia, né, a compreensão do Heidegger da história da filosofia. Eu vou ler, então, vai ser rápido, e depois eu continuo para o meu projeto atual. E não se preocupem tanto com o conteúdo do texto, pode ser que alguma passagem ou outra seja mal fundamentada, seja fundamentada muito rapidamente, mas não se trata tanto disso, mas simplesmente de mostrar para vocês um panorama do que eu tenho visto, do que eu tenho estudado, na verdade, do que eu estudei, né? Pois bem, o parágrafo 33 de Ser e Tempo, que é o parágrafo onde eu pretendo ficar na minha apresentação, descreve o papel derivado do enunciado judicativo em relação ao modo de articulação verificado na abertura existencial. No fim desse parágrafo, Heidegger revela as intenções amplas de sua exposição precedente. Eu cito Heidegger no fim do parágrafo 33. Por enquanto, trata-se apenas de tornar claro, com a atestação do caráter derivado do enunciado, diante da interpretação e do compreender, o fato de que a lógica do logos se enraiza na analítica existencial do Dasein. O conhecimento da insuficiente interpretação ontológica do logos torna mais aguda a percepção da base metodológica não originária sobre a qual a antiga ontologia se erigiu. É importante também deixar claro que o projeto de Ser e Tempo é um projeto ontológico, acima de tudo. Então, toda essa mobilização de existenciais, ela se funda numa ontologia fundamental, como Heidegger diz, né? O enunciado será descrito como, em primeiro lugar, como o espaço de uma mostração. Mostração é a primeira característica do enunciado por Heidegger, enunciado judicativo. Aufzeigung, que é a tradução, é mostração, é assim a tradução do caráter de apófansis. E aqui já começa a recuperação de Aristóteles do logos predicativo. Formalmente, o enunciado permite que nele se veja o ente, assim como o ente mesmo se mostra. Na forma do juízo, torna-se manifesto, de algum modo, o ente do qual se fala. Mas o logos só seria capaz de mostrar porque é logos tinos. Fala fala sobre e é fala de algo. Aqui o autor busca claramente garantir de início o vínculo entre o como do ato, da execução enunciativa, em sua mostração, e o fenômeno, que aí se mostra como tal. Mas, dado o viés redutivo ontológico da analítica de Ser e Tempo, redutivo para o Heidegger é exatamente reduzir para o ontológico. É um pouco diferente, é bastante diferente do Husserl, na verdade, né? Mas, dado o viés redutivo ontológico da analítica de Ser e Tempo, não basta indicar o fato de que todo logos é logos de algo, ou seja, o fato intencional do logos, sem que se estabeleça o sentido pleno e prévio dessa relação no interior da constituição total de ser do Dasein. Nesse momento, porém, no parágrafo 33, o aspecto básico que devemos reter é a mostração mesma, que mantém o vínculo necessário com o ente que já se mostrou. Para Heidegger, o ser mostrador do enunciado pressupõe, isso é importante, o já ter se mostrado do ente em um mundo, o já tê-lo acessado na significatividade, né, a Bedeutsamkeit, que ele tratou antes, e o já tê-lo apropriado hermeneuticamente nas armações de sentido. Ou seja, então, para que eu possa dizer
apofanticamente, né, no juízo. Alguma coisa, isso já pressupõe toda uma armação hermenêutica prévia. Isso é bem conhecido, é um fato bem conhecido, né? Acho que todo mundo que conhece esse aspecto do Heidegger, do pré-predicativo, do hermenêutico. Em todo caso, o horizonte mundano é logo a medida prévia do mostrar lógico, como dirá o autor num seminário de 1929, um pouco posterior a esse tempo, chamado Os Problemas Fundamentais da Metafísica. Eu cito um trecho desse seminário. Para que o logos possa satisfazer tal função básica de mostração, ele deve ter a possibilidade de medir aquilo que mostra ou de tê-lo perdido no mostrar, pois nele também repousa a possibilidade do poder ser falso. O logos precisa, pois, em si e para si, desse espaço de jogo da mensurabilidade e da inadequação. O primeiro aspecto do enunciado é, enfim, essa constante referência ao ente que já se deixou acessar na abertura mundana e que dá e é medida, Maßgabe, para a possibilidade mesma da mostração, do juízo. Mas o enunciado, ao mostrar e para mostrar, já articularia a perspectiva a partir do qual o ente é mostrado. Por isso, Heidegger aponta a predicação como a segunda marca do juízo. Predicação é um nome específico para o juízo da determinação que ocorre no enunciado e que atua como um movimento de restrição. Predicar é um tipo de determinação, e determinação é um movimento de restrição. Determinar em sentido ontologicamente mais amplo, ou seja, aquele que já envolve o pré-predicativo do mundo, faz parte de toda a articulação projetiva do compreender do Dasein, resumindo um dos aspectos da abertura que se lança projetiva naquilo que é cada vez possível, aquilo que é a cada vez possível. Ou seja, existe um espelhamento entre a predicação do juízo e a determinação do projetar, né? Como se o juízo fosse um caso de projeção. A mostração seria, enfim, um caso de expressividade, bem como a predicação, um modo da determinação. O enunciado comportaria em si também, por fim, e é o terceiro aspecto, comunicação. Pois, uma vez que o ser com os outros pertence à estrutura do ser do Dasein, toda significatividade deve poder ser articulada nos diversos modos de compartilhamento de seu sentido com o outro Dasein. E isso não apenas posteriormente, como se a comunicação só fosse possível na comparação tardia, imediata dos conteúdos expressivos, mas, para que o enunciado possa ser executado, já deve pressupor a partilha de mundo, ou seja, que o mundo seja descoberto significativamente por e para uma comunidade como uma herança. O enunciado, em resumo, cumpre a função de tornar o outro atento, enquanto mostra, a um aspecto determinado, a predicação do ente. O parágrafo 33 encerra um dos principais esforços de Ser e Tempo, a saber, indicar que o enunciado não é um comportamento que paira livre no ar, o que poderia por si mesmo e primariamente abrir o ente como tal, mas ele já sempre se mantém sobre a base do ser no mundo. Desse modo, mantendo-nos no famoso exemplo do martelo, eu não queria dar esse exemplo, mas ele se impõe, é tão chato esse exemplo, para explicitar o novo nexo de fundamentação de Heidegger, né? Essa palavra nexo de fundamentação é uma palavra recorrente em Ser e Tempo. Então, no caso do martelo, não teríamos primariamente a abertura temática do martelo como coisa subsistente, Vorhanden, possuidora de propriedades dadas, como o peso, e que valem independentemente de seu contexto. A sentença categórica, o martelo é pesado, deve pressupor, para que seja possível, uma certa rede expressiva e remissiva anterior à forma generalizante e objetivante. Uma conjuntura cujo sentido próprio poderia ser melhor identificada nas seguintes declarações. O martelo é pesado demais, ou muito pesado, ou outro martelo. Né? Deve-se dizer, inclusive, que na lida prática, que é um pouco o que o Heidegger mostra no capítulo 3, Ser e Tempo, quanto mais inaparente e invisível o todo pressuposto das descobertas permanece, das descobertas instrumentais, mais eficientes são os direcionamentos instrumentais e as mobilizações das partes,
o que traduz bem a dinâmica, ao mesmo tempo manifestativa e retrativa deste pré-temático, né, desse hermenêutico. Considerando os aspectos críticos, no parágrafo 33 e um pouco no 34 também, o autor pretende especialmente questionar o alegado monopólio que a lógica exerceria sobre a linguagem, abrindo espaço para que se reflita sobre o sentido hermenêutico existencial de experiências linguísticas, experiências articuladoras, não restritas à apófanes. Isso é mais claro no parágrafo 34 de Ser Tempo, onde ele abre a possibilidade já de uma espécie de uma retórica existencial, né? Também de uma poética existencial, que são tarefas que ele vai cumprir um pouco ao longo dos anos 30, ao longo dos anos 40. Está no parágrafo 34 isso, mas de uma forma assim embrionária. Em todo caso, na lógica que se limita à consideração judicativa, o logos é experienciado, isso é uma citação, o logos é experienciado, interpretado como algo subsistente, vorhandenes, subsistente é a tradução do Fausto de Castilho, e, paralelamente, o ente que ele mostra adquire o sentido da subsistência também. Nessa tematização, que tende a mostrar o ente como presença e igualdade, sujeito do enunciado geral A é B, vela-se necessariamente o nexo mundano e remissivo, de modo que o ser subsistente e disponível passa a ser determinado em seu puro ser presente de tal ou tal modo. O próprio verbo de relação entre sujeito e predicado, o é paradigmático da lógica, seria tomado em sua mera função de cópula, por essa lógica metafísica. Trata-se aqui, certamente, de uma generalização argumentativa, da parte de Heidegger, que visa realçar o campo a partir do qual o é seria entendido pelas teorias lógicas. Isto é, ele mesmo como um vínculo que estabelece o copertencimento simplesmente subsistente, ou seja, um vínculo subsistente, entre um sujeito simplesmente subsistente e um predicado simplesmente subsistente. Ou seja, tanto os termos da relação quanto a própria relação são interpretadas já a partir de um determinado sentido ontológico, que é a subsistência. Tal enunciado apofântico tenderia, na lógica, a mostrar o que é o ente sobre o qual se fala na predicação, ao mesmo tempo em que seria capaz de estruturar a posição ou não posição desse ente, a existência desse ente, tendo, contudo, já pressuposto o sentido de ser de seus termos como presença, subsistência. No espaço do domínio lógico, a consumação do jogo existencial entre projeção e facticidade perderia espaço frente à força impositiva do positivo. Em todo caso, o mundo, espaço horizontal do jogo entre facticidade e projeção, recepção de signos constituídos e constituição de signos, equivale em ser tempo à medida, à régua da transcendência. Pois bem, uma vez que Heidegger estabelece no ser livre para o possível a essência do Dasein, isso no parágrafo 4 do Ser Tempo, e que essa liberdade só permanece livre enquanto possibilidade situada de um deixar-se vincular pelo mundo, tudo isso perfazendo aquilo que ele chama de ser do mundo, toda meditação filosófica deverá se concentrar no movimento mesmo desse jogo de articulação complexamente estruturado. Essa é a tarefa que o Heidegger se impõe, então, né? A filosofia deve, de algum modo, dizer isso, dizer o próprio movimento de articulação sem pressupor um sentido ontológico acriticamente. Mas tudo isso é um pouco do beabá de Heidegger, né? Isso é muito conhecido, né? Só que no fim desse parágrafo, do parágrafo 33, o Heidegger fala brevemente de Aristóteles. Fala assim, um parágrafo curtinho, 4 ou 5 linhas, de uma maneira muito estranha, né? Uma maneira muito condensada, de termos que aparentemente são importantes. Então, no meu mestrado, eu fiz um pouco escavei um pouco esse trechinho de Ser e Tempo, e fui ler os seminários dos anos 20, onde o Heidegger tratou exaustivamente de Aristóteles, né? Desde 1920, 21, até 31, Aristóteles assim, monopolizou o pensamento heideggeriano. Então, usando esses seminários, indo atrás desses seminários, eu tentei explicitar um pouco o que está em jogo ali, né? Como que toda essa problemática da articulação envolve também uma recuperação de Aristóteles. Pois bem, em complemento à tarefa do 33, algumas breves informações no texto parecem indicar que a alegada visão da lógica tradicional não corresponderia exatamente ao sentido das reflexões daquele que é considerado o primeiro grande lógico, isto é, Aristóteles.
Inclusive, no parágrafo 44 de Ser e Tempo, uma das teses que ele refuta é a de que Aristóteles é o pai da ideia da concordância, né? A verdade como concordância. Ele refuta essa posição. De certa forma, o Heidegger muitas vezes tenta salvar Aristóteles da própria tradição aristotélica, da própria tradição metafísica que se formou a partir dele. Heidegger menciona que o grego teria destacado o fato de que todo enunciado, apófanes, em grego, quer afirmativo ou negativo, verdadeiro ou falso, é de maneira cooriginária, sínteses e diáresis. É isso que está em Ser e Tempo, no parágrafo 33, e que eu tentei reconstruir, né? Tentei reconstruir esse argumento do Heidegger. Mas antes de perseguir a tese aristotélica de que o logos se funda em eu articular, que ao mesmo tempo separa e junta, né, sínteses e diáreses, Heidegger aponta, antes disso, para o fato de que a função do logos em geral, não apenas do logos apofântico do juízo, é especialmente descrita na famosa passagem do De Interpretatione, assim traduzida livremente por Heidegger. Cada fala, já é a tradução dessa passagem, cada fala, né, Rede, toda fala tem em si a possibilidade de dar algo a entender. Isso é Heidegger traduzindo Aristóteles. Característico do logo seria, antes de mais nada, sua função semântica, pois nele um significado é propagado e pode ser compreendido. Mas esse dar a entender significativo de todo logos acontece, ainda, agora outra tradução do Heidegger da Interpretazione, mas esse dar a entender significativo de todo logos acontece como conhecemos, não acontece como um funcionar, como conhecemos no caso dos órgãos, não como o decurso de processos físicos naturais, como a circulação de sangue ou a digestão, mas o Aristóteles diz que esse entender significativo acontece kata syntekin, de acordo com uma convenção, o Aristóteles diz. Heidegger explicita, então, o sentido desta convenção. O que é essa convenção que todo logos traz consigo, né? Heidegger explicita trazendo à tona a ideia aristotélica de símbolo, também de interpretação. Isto é, o dar a entender significativo de todo logos convencional ocorre sempre que acontece um símbolo. Também é uma tradução do Heidegger. Mas o que é o acontecimento de um símbolo? E o Heidegger explica isso, explica um pouco a ideia, como ele compreende a ideia grega da palavra símbolo, no seminário de 29 também, naquele mesmo que eu mencionei, os problemas fundamentais da metafísica. Ele fala, símbolé significa o lançar conjunto de um para outro, o manter em conjunto de algo com um outro, ou seja, manter um no outro, conformar ao outro e no outro. Por isso, símbolo significa algo como juntura, fuga, costura, nat, a articulação, gelenk, que não apenas traz um para o lado do outro, mas que os mantém em um conjunto, de modo que se ajustem mutuamente. Bom, o símbolo seria, enfim, o ajuste do homem com algo, sem cuja articulação prévia, nem mesmo o dar a entender de algo como algo no logos seria viável. Isso só é possível, diz Heidegger, extrapolando seu estudo aristotélico, porque o Dasein já acontece como um ente que se consuma no aí, na dimensão prévia onde toma medida junto ao mundo. Por isso, o filósofo alemão pode resumir suas intenções interpretativas: só acontece linguagem, citação, em um ente que, de acordo com seu essenciar, transcende, ou seja, de um ente que já transcendeu antes de poder falar. Aristóteles, então, continuando então essa linha interpretativa do Heidegger, efetua uma clara distinção entre o que pertence a todo logos, ou seja, este dar a entender semântico e simbólico, e o que é típico unicamente do logos apofântico, da fala judicativa. Por isso, podia afirmar que todo logos é, de fato, phoné semantiqué, né, um som dotado de sentido. Mas nem toda fala tem a função daquele mostrar especial no qual se decide sobre o ser verdadeiro ou o ser falso de algo. Heidegger parece indicar com isso que, ao colocar a decisão sobre a verdade e a falsidade predominantemente na apófasis, no juízo,
Aristóteles teria, de fato, limitado e obstruído a própria reflexão acerca da radicalidade ontológica de fenômenos e comportamentos não teóricos. Ainda que, curiosamente, ele mesmo, Aristóteles, de acordo com Heidegger, tenha reconhecido em outros textos que a praxis e a poiesis são âmbitos de comportamento articulados, eles também por suas respectivas formas de verdade. Isso é uma leitura que o Heidegger faz, por exemplo, no seminário Sofista, onde ele recupera a Ética Nicômaco de Aristóteles e mostra também que existem outras formas de comportamento que não os teóricos e que são regidos também por formas lógicas e que carregam em si também um paradigma de verdade. Toda essa recuperação desses textos, né, que ficaram inéditos até os anos 80, 90, em parte o Gadamer foi responsável por ainda manter vivo isso, porque ele escutou esses cursos. Então o Gadamer articulava nos textos dele essa recuperação do Heidegger de Aristóteles. Mas é claro que o filósofo Franco Volpi, da Itália, né, que recupera isso de uma maneira maestral, né, toda essa recuperação aristotélica de Heidegger pelo menos a minha leitura inteira aqui se baseia na obra do Volpi. Bom, em todo caso, o lugar da verdade é remetido por Heidegger para um campo anterior de relação, para o espaço do acontecimento simbólico. Mas, de acordo com a Heidegger, Aristóteles teria vislumbrado o fundamento de todo logos na conveniência semântica enquanto acontecimento de um símbolo, então poderíamos deduzir que, dessa perspectiva, o logos apofântico necessariamente articula uma adequação prévia, isto é, um acontecimento anterior de conformidade. Heidegger formula do seguinte modo a questão que agora passa a ser decisiva. E ele diz: onde se funda a possibilidade, seja do desencobrir, seja do encobrir? Verdadeiro e falso, a tradução que o Heidegger dá para verdadeiro e falso. Como o logos deve ser em si, de acordo com sua mais íntima estrutura essencial, para que nele o desencobrir ou o encobrir, na verdade a melhor tradução aqui seria desocultar ou ocultar, ou seja, vou ler de novo. Como o logos deve ser em si, de acordo com sua mais íntima estrutura essencial, para que nele o desocultar ou o ocultar sejam possíveis. Recorrendo ao de anima, agora, Heidegger encontra uma indicação possível da condição de possibilidade do ser desencobridor, do ser desocultador ou ocultador do logos. E ele traduz uma frase do de anima: no âmbito daquele espaço, em relação ao qual tanto o comportamento encobridor quanto o comportamento desencobridor são possíveis, ali já ocorre algo como uma junção, síntese. E a gente volta para o começo da apresentação. Um tomar em conjunto do percebido, fenômeno, de tal modo que o percebido, por assim dizer, forma uma unidade. Esse, então, é o campo anterior da relação, né? Isso em Aristóteles. Com isso, completamos um ciclo e voltamos à questão como ela se apresentava, resumida no parágrafo 33. Para que a apófansis seja possível em sua função desocultadora e ocultadora, em sua verdade e falsidade, já deve ter ocorrido uma síntese do percebido no hématon, uma junção que atue precisamente como operação formadora de unidade do percebido. O percebido, como tal, deve dar-se como unidade sintética. Ora, tal faculdade de percepção do percebido é a noesis, o nous, o perceber de como junção e unidade. Tal síntese do percebido deve configurar, enfim, o caráter da abertura que precede a descoberta do juízo. E nesse ato sintético aconteceria o símbolo, a manutenção de uma conformidade semântica convencional. Ou seja, o Heidegger mostra que Aristóteles mesmo já tinha uma resposta para isso também, né? Apesar de colocar o peso todo no logos judicativo, existe uma problemática prévia também em Aristóteles. Fato é que Heidegger recolhe de certas indicações aristotélicas sobre a dinâmica da percepção um modelo de seu próprio conceito de articulação, ainda que não se possa falar de equivalência entre os projetos, né? É um pouco como se a percepção aristotélica correspondesse à própria abertura do Dasein, né? A própria abertura do Dasein que se articula.
Mas, para que a apropriação heideggeriana seja bem situada, uma outra e enigmática passagem do De Anima é levantada para completar o sentido integral da operação deste perceber. Isso é muito importante, essa é a passagem mais importante, a meu ver. E o Heidegger traz uma outra citação de Aristóteles que ele traduz. Tudo que mostrei, Aristóteles dizendo, tudo que mostrei sob o nome de síntese, pode-se também denominar ou tomar como diairese, separação, tudo que mostrei sob o nome de síntese. Essa teoria retornaria, por fim, na intrigante passagem do De Interpretatione, segundo a qual, e Heidegger traduz Aristóteles, encobrimento, assim como desencobrimento, acontece sempre no âmbito da junção e da separação. Isso é muito importante porque para o Heidegger vai ser esse e é o mais importante do que pensar simplesmente a junção ou a separação, mas é meditar sobre o e, que é o jogo entre as duas. Se, com base nisso, a síntese do percebido seria sempre simultaneamente, ou seja, no linguajar heideggeriano, co-originariamente, uma separação do percebido, então toda percepção humana pressupõe necessariamente o jogo articulador de duplo sentido. Resta à filosofia a retomada da tarefa da consideração de uma abertura condizente com essa atuação ambígua. Mas, nesse ponto, concentram-se para Heidegger as inclinações teóricas da metafísica aristotélica, uma vez que os sentidos de ser que sua ontologia pressupõe e com os quais trabalha, presença, unidade, desvelamento de princípios eternos, etc., etc., esses sentidos de ser carregariam consigo justamente uma tendência inevitável de valorização da síntese formadora da percepção, em detrimento de seus aspectos disjuntores, diaréticos, ainda que estes estejam curiosamente contidos na apresentação formal da noesis, em Aristóteles. É um enigma para o Heidegger isso, né? Como se fosse um caminho não trilhado pela filosofia aristotélica e cada vez mais velado, cada vez mais encoberto ao longo, então, de toda a história da filosofia posterior. Então, eu vou para as considerações finais a respeito disso. Heidegger pretende insistentemente retornar àquilo que alega ser o rico fundamento impensado de Aristóteles. No caso atual, isso pode significar pensar a partir dele, mas numa direção inversa, a unidade originária do articular como junção e separação. Em conclusão, notamos que a reflexão acerca do articular, Rede, apresenta-se como co-originária em relação à Befindlichkeit, a disposição, ao ser jogado, à facticidade, e ao Verstehen, por outro lado, a projeção, a compreensão. Embora sua co-originariedade seja precisamente, como entendemos, a do movimento vinculativo do existir entre esses âmbitos, de modo que somente sua investigação permitiria aprofundar o problema elementar da diversidade de relações e concreções que o Dasein estabelece entre eles. Mais propriamente, o Dasein nem ao menos estabelece relações, mas ele é sempre, em suas expressividades, o espaço desse articular existencial. Mas, para que a filosofia possa aprofundar o problema do articular, deve, segundo demos a entender, penetrar simultaneamente na radicalidade do problema ontológico, pois, segundo o autor, eu cito, o aclaramento do essenciar do como, da articulação, anda ao lado da pergunta pelo essenciar do do ser. As duas perguntas servem ao desdobramento do problema do mundo. Diante disso, poderíamos colocar as perguntas formuladas, de fato, em termos estranhos, mas talvez condizentes com as preocupações heideggerianas em todos os momentos de sua trajetória. E todos os momentos de sua trajetória é como eu penso a obra do Heidegger. Será que o articular do Dasein, em sua abertura, só se explicaria quando a filosofia parte e se mantém no jogo entre ente e nada, ou do nada como momento do ser? Como é o ser deste nada que se envolve na diferença entre ser e ente? Como é o ser para que ele possa se diferenciar? E assim, então, um pouco da temática do meu mestrado, né? Que ela acaba assim, nesses enigmas, né? Um pouco uma cópia de Heidegger, não sei se dá para falar isso, mas esse é um problema muito sério para o Heidegger, né? O problema da articulação, mas justamente nesses termos ontológicos que eu tentei levantar. Então, eu não sei quanto tempo eu tenho, Daniel. Exatamente
Exatamente 35 agora. 5 minutos, então, né? Então eu vou tentar falar um pouco do que eu tenho estudado agora a partir dessa problemática, né? Vocês reparam que esse tipo de filosofia que o Heidegger coloca aqui é, óbvio, uma filosofia extremamente crítica à lógica, né? Tanto que ele fala, nos anos 30, de um abalo da lógica. Se você critica a lógica nesses termos e nessa intensidade, é muito difícil que essa filosofia seja também uma filosofia cuja expressividade, cuja argumentação seja uma argumentação lógica, né? Então, que tipo de metodologia, que tipo de conceito o Heidegger usa para tratar disso que ele trata, né? Desses temas que ele trata? Esse, então, é um primeiro problema do meu doutorado, né? É um primeiro problema que surge no meu doutorado. É pensar um pouco a metodologia do Heidegger, né? Não só de Ser e Tempo, mas antes de Ser e Tempo, nos 5, 6 anos anteriores a Ser e Tempo, e um pouco depois de Ser e Tempo também. Esse é um pouco do recorte temático que eu fiz para mim mesmo, para não me perder. Ou seja, é ainda um recorte temático muito amplo, muito grande, certamente eu não darei conta disso, mas entre 21 e 44 dá para notar uma certa, assim, uma manutenção, apesar de todas as diferenças, né, uma manutenção das preocupações heideggerianas, inclusive da manutenção metodológica, né? Então, esse é o primeiro problema que se abre, né? O que é a filosofia para que ela possa, então, dizer esses conceitos extremos, né? No curso de 1920, Heidegger já dizia, ou seja, o jovem Heidegger, um curso sobre Paulo, né, o apóstolo Paulo, ele começa, assim, a primeira página fazendo uma contraposição entre ciência, o modo como as ciências argumentam e fundamentam, e filosofia. E ele fala alguma coisa como, eu não lembro de cabeça, mas ele fala, os conceitos filosóficos, eles são fluidos, eles são vagos, eles são indeterminados, assim, ele joga para baixo os conceitos da filosofia, né? Mas essa é a verdadeira produtividade da filosofia, né? Trabalhar com conceitos que são instáveis, com conceitos fracos, né? O Gianni Vattimo vai falar alguma coisa parecida hoje em dia, né? Filosofia fraca, né? Então, para o Heidegger isso é muito importante, né? Essa problemática da própria linguagem, do próprio discurso. De certa forma, então, o Heidegger é um filósofo que é muito atento à própria linguagem, àquilo que ele escreve. Ele tem muito medo, entre aspas, ele tem uma preocupação muito grande de ser mal entendido. Claro, todo mundo tem uma preocupação nesse sentido, mas para o Heidegger é uma preocupação, literalmente, que faz parte do projeto dele, né? Porque, uma vez que ele aponta a dogmatização, a sedimentação, a reificação na história da filosofia, ele tem que evitar cair também nesse tipo de sedimentação em relação à própria obra. Então, é por isso que nos anos 20 ele desenvolve, por exemplo, a teoria das indicações formais, né? Isso está muito presente em Ser e Tempo, né? É como se fosse eu aponto para algum lugar, né? Eu indico algum lugar que, circularmente, né, a partir de um método circular, ou seja, eu não defino, eu não possuo um conceito. Um outro caminho que ele toma também é a crítica a Descartes, né? Uma crítica muito parecida ao cogito cartesiano, como um cogito que se assegura de alguma coisa, e contra esse cogito, ele traz Agostinho, né, que é um cogito instável, um cogito, tornei-me questão para mim mesmo, né? São duas formas de pensar o cogito, né? Um como asseguramento e um como fraqueza mesmo, né? A fraqueza daquilo que é instável. Isso para dizer que esse é um primeiro problema no meu doutorado. É um problema metodológico, então eu vou tentar articular um pouco isso, a questão do pensar, do perguntar em Heidegger. Isso é muito importante para que se evite uma concepção da filosofia heideggeriana como uma filosofia que apresenta algum resultado. Isso, para mim, é muito importante, definir isso assim, de início. É claro que dá para... Você tira dali alguma coisa, você é um filósofo que abre possibilidades também para uma meta-ontologia, como ele fala em Seminário de 28, mas isso não faz parte do projeto heideggeriano. O projeto heideggeriano é se manter na estabilidade do conceito. Pois bem, isso é um primeiro caminho, né? Como, então, o método heideggeriano permanece o mesmo, quer ele use fenomenologia como o nome desse método, quer ele já não use mais fenomenologia como o nome desse método, de ver as coisas de uma maneira não dominante, de uma maneira que libere as coisas. O segundo problema, então, é como aquela questão que eu apresentei de ser e nada, separação e junção, como ela permanece ainda ativa, como ela permanece válida e atuante, né, operativa, nos textos que são entendidos pela crítica heideggeriana como textos depois da viragem, né, da virada. Ou seja, isso é um movimento que eu tento realçar na minha leitura,
não ler tanto as diferenças entre os períodos da obra, isso não me importa tanto, na verdade, embora exista diferença, mas entender a continuidade mesmo, né? O que é o projeto heideggeriano enquanto a continuidade de um tema? 2 minutos, eu posso falar 2 minutos? Só para completar aqui. Não, poder pode, estou te avisando que já deu 40. Não, beleza, rapidão. Então, como essa questão da negatividade, ela retoma em uma chave muito parecida com a de Ser e Tempo, apesar de uma chave inversa de Ser e Tempo, né? Não mais parte do problema do Dasein, mas já do acontecimento histórico do ser, do acontecimento histórico da verdade, do movimento da verdade, mas, no fim das contas, permanece sendo uma filosofia da articulação, né? A apropriação do Dasein por parte do ser, por exemplo, no fim das contas, um jogo, né? E todo esse vocabulário do jogo, da luta, da harmonia, etc., né? Ele começa a recuperar nos anos 30, e eu leio isso não tanto como um afastamento de Ser e Tempo, mas como um complemento que já estava ali em germe em Ser e Tempo, como que já estava presente em Ser e Tempo.